Olá, alunos. Mais uma vez, o professor Dionísio. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, quando nós estamos falando de pronomes. Como todos já sabem, pronomes nós utilizamos para substituir nomes. Podem ser substantivos, podem ser objetos, pode ser orações, tá? Dentro do texto, distribuído dentro do texto. Então, como já sabemos, né? Nós vimos o conceito de pronomes e os tipos de pronomes que nós iremos estudar. Já passamos pelos pronomes pessoais, né? Dentro dos pronomes pessoais, nós temos algumas particularidades que vocês devem rever a aula anterior, tá? Para que vocês possam pegar a continuidade de uma aula para outra, né? E hoje nós iremos falar dos pronomes possessivos, que também, gente, tem uma certa ligação com os pronomes pessoais. Por que, professor, tem ligação com os pronomes pessoais? O que é que tem a ver os pronomes possessivos com os pronomes pessoais? Vejam, os pronomes possessivos, eles se referem às pessoas do discurso. E como o próprio nome diz aqui, ó, possessivos, eles trazem uma ideia de posse, certo? Então, por exemplo, quando eu digo assim, posso usar sua caneta, posso usar seu celular, então isso é uma ideia de posse do seu celular, né? Posse da sua caneta, certo? Então, o pronome possessivo, ele já traz, né, digamos assim, explicitamente a ideia de posse, né? Possessivo, aquilo que está à minha posse, tá? Aquilo que eu possuo, digamos assim. E aí vamos ver na plataforma o que é que ele diz aqui, ó. Quando ele diz o uso dos pronomes possessivos. É um assunto, gente, que é fácil, né, a compreensão, porque o uso da linguagem nós utilizamos todos os dias. Volto a dizer mais uma vez, os estudos, eles servem para a vida. Não vamos estudar simplesmente porque iremos fazer uma avaliação, seja Enem, seja a avaliação da escola, da unidade, né? Seja o SSA, não. Todos os conhecimentos, eles servem para a vida, certo? Estou falando isso porque alguns alunos questionam, professor, por que temos que estudar tal conteúdo de tal disciplina se a gente não aplica isso no dia a dia? Na língua portuguesa é inteiramente diferente, porque você utiliza as questões da linguagem, as questões da linguística, né? E aqui, em se tratando dos pronomes, aí é que nós utilizamos mesmo, né? Então vamos ver o que é que significa a utilização dos pronomes possessivos. Veja, como vimos na tabela, as formas seu, sua, seus, suas, podem ser usadas para a terceira pessoa, tanto singular como no plural. Isso pode, em algumas ocasiões, gerar dúvidas a respeito de quem é o possuidor. Por exemplo, João, onde a Clara colocou seus CDs e seus livros. Veja, no exemplo, não fica claro quem é o possuidor dos CDs e dos livros, João ou Clara. Para eliminar esta ambiguidade, certo? Substituem-se essas formas, respectivamente, por dele, dela, deles ou delas. Vejam, para eliminar esta ambiguidade, é necessário que possamos substituir, respectivamente, por
dele, dela, deles ou delas, certo? Mas aí tem um termo ali que a gente precisa de relembrar, né? Que a gente precisa de fazer algumas retomadas. Inclusive, um aconselhamento muito importante é que quando você perceber um termo, né, da língua portuguesa, a gente possa trazer essa lembrança. Então, quando ele fala de ambiguidade, o que significa ambiguidade? Ambiguidade, gente, digamos, uma propriedade ou um termo que apresenta algumas unidades linguísticas, né? Como a gente sabe que são os morfemas, né? As locuções, as frases, né? E aí, para que a gente possa ter esse exemplo mais claro, né? Para que não soe de uma forma assim tão longe, né, daquilo que a gente normalmente costuma entender sobre a ambiguidade, a ambiguidade é vista como um vício de linguagem, digamos assim, tá? Quando a gente vê o exemplo ali de João, onde Clara colocou seus CDs e seus livros, né? De certa forma há um certo costume, né, em repetir esses termos, deixando de ser claro na mensagem que nós estamos querendo comunicar, não é isso? Então, para que a gente possa evitar esses desvios, tá? A gente precisa entender as questões das ambiguidades, né? E aí, o que significa, né, essa ambiguidade, né? A ambiguidade é justamente isso, esse vício de linguagem, certo? Que torna o texto confuso, tá? E aí o exemplo, mais uma vez, João, onde Clara, deixa eu voltar aqui, onde Clara colocou os seus CDs, né? Os CDs eram de quem? De João ou de Clara, né? Então, para que a gente possa eliminar, como o texto diz, utiliza-se dele, dela, deles ou delas. Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, já substituindo, João, onde a Clara colocou os CDs e os livros dela. Por que que a gente está chamando a atenção sobre essa reconstrução dessa frase que transmite uma mensagem mais clara, né? Justamente com o uso adequado do pronome possessivo. Então veja, quando ele diz aqui, ó, normalmente os pronomes possessivos são equivalentes a um pronome pessoal, oblíquo tônico, precedido da preposição de, meu, de mim, teu, de ti, nosso, de nós, vosso, de vós, seu, de si, certo? Vou repetir aqui, ó. Normalmente os pronomes possessivos são equivalentes a um pronome pessoal oblíquo tônico precedido de preposição de, certo? O que é uma preposição? Nós vimos na aula passada que a preposição ela trata, né, de fazer uma ligação entre termos, certo? Então, quando eu utilizo o eu, de certa forma, estou ligando termos, sejam na oração, seja numa frase, certo? Então, ela é uma palavra invariável. A preposição, ela é uma palavra invariável que liga dois termos de uma oração, certo? Geralmente, é um termo que está subordinado a outro, certo? E aí nós temos algumas preposições, né? Nós temos a preposição de lugar, né? Nós temos as preposições de modo, de tempo, de distância, de causa, de instrumento, de finalidade e por aí vai.
E aí, gente, é necessário que você entenda primeiro esse conceito de preposição. E dentro da preposição, a gente entende, né? A gente já sabe que existem as essenciais e as acidentais. Então, quando a gente fala da preposição de, nós estamos tratando da preposição essencial. Lembrando que a preposição, ela liga termos, tá certo? De uma oração. Então, quando a gente fala de, meu, né? E no caso seria de mim, teu, de ti, nosso, de nós, vosso, de vós, seu, de si. Por quê? Porque os pronomes possessivos, eles estão ligados ao pronome pessoal. E aí ele diz aqui, ó, a segunda pessoa do plural entre os falantes do português do Brasil é atualmente a menos usada, já que as formas vosso e vossa caíram em desuso. Entre os de Portugal, porém, é amplamente utilizada. É importante conhecê-la para que possamos compreender e interpretar os textos de diferentes épocas e lugares. Além de ter os usos já mencionados, os possessivos também podem expressar indefinição. Por exemplo, ela tem lá seus defeitos. Que defeitos são esses, né? Lá seus defeitos. Aonde é lá? Aproximação numérica. Ele conta com seus 20 e poucos anos, não é? E valor afetivo. Meus filhos são meus amores, certo? Então, aqui nessa primeira frase, ela tem lá seus defeitos. Isso aqui é uma indefinição. Ele traz uma ideia de indefinição. No caso da expressão numérica, ele conta com seus 20 e poucos anos, né, que é aquela música de Fábio Júnior, e valor afetivo, que são meus filhos são meus amores. Então, gente, o pronome possessivo, ele traz a ideia de posse, tá? Ele traz a ideia de posse. Aqui eu não sei se a gente vai poder entender, mas quando a gente fala dos pronomes, né, no singular, os possessivos, né, na primeira pessoa, eu tenho o meu, a minha, meus, minhas, né, no singular e no plural, né. Na segunda pessoa, o teu, tua, teus e tuas. Na terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. No plural, né, na primeira pessoa, nós temos o nosso, a nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas, né? Porque nós vimos ali que no Brasil atualmente essa expressão ela não é tão utilizada, né? Já em Portugal, sim, se você pegar um texto de Portugal, você vai ver que essa expressão é bastante utilizada, né? E aí a gente tem os pronomes possessivos na primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Mas aí o foco é que os pronomes possessivos, eles indicam posse. E eles têm sim uma relação com os pronomes pessoais, certo? E aí fica o exemplo aqui, né? Como nós vimos que mesmo diante do uso do pronome possessivo, o seu, sua, seus e suas, né? O pronome na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, precisamos ter o cuidado para que não possa gerar a ambiguidade dentro do uso desses pronomes. E aí é importante que você entenda, compreenda, não é, os pronomes possessivos para que numa descrição, né, ou na construção de um texto, de uma frase, você evite justamente essas ambiguidades, colocando os termos adequados nos seus devidos lugares. Porque acredito mesmo que você até saiba dos pronomes possessivos. Agora, a aplicação é que você precisa saber aplicar, utilizar na escrita os pronomes possessivos, ok?
Vamos em frente, aí a gente chega até os pronomes demonstrativos. Vejam, o nome também já diz, eles demonstram, certo? Pronomes demonstrativos, eles demonstram. Eles estão demonstrando algo, certo? Como a gente está falando de pronome, a gente sabe que pronome ele substitui nomes, não é isso? E aí, no caso dos pronomes demonstrativos, nós estamos querendo indicar ou demonstrar, né? Seja lugares, né? Pessoas, não é isso? Então vamos ver aqui o que é que diz no texto. Entre os pronomes, os demonstrativos apontam diretamente um objeto ou uma pessoa sem nomeá-lo, exercendo, portanto, a função deítica, sua principal característica. São usados para indicar a posição dos seres e dos objetos em relação a pessoas do discurso, além de situá-los no tempo, no espaço ou no próprio discurso. Aí tem uma tabelinha aqui, quando na primeira pessoa o pronome demonstrativo é este, esta, estes, estas, isto. E aí a relação, né, espacial que é utilizada é quando na primeira pessoa indica o que está perto da pessoa que está falando, certo? Dentro do texto, né, na escrita, existem outras particularidades que a gente precisa entender quando a gente faz a referência a este, na primeira pessoa, né? A este, esta, estes, estas e isto. Tá? Mas isso aí vocês vão entender melhor na redação, na disciplina de redação, quando a gente faz a utilização dos pronomes demonstrativos na primeira pessoa. E a gente já sabe que indica que está perto da pessoa que está falando. E a relação temporal, né, expressa tempo presente em relação ao falante. E a relação textual tem a função catafórica quando se refere a termos não proferidos. Então, entendam, gente, tem a função catafórica quando se refere a termos que não foram, né, proferidos, né? Então, o que é que a gente pode entender, né? Quando a gente fala do termo catafórico, né? É quando a gente quer interpretar, né, o termo a qual nós queremos fazer a referência, né? Mas no caso do este, né, do isto na primeira pessoa, é quando se refere a termo que não foi proferido. Você vai entender isso bem direitinho. Vamos para a segunda pessoa, né? Que é esse, essa, esses, essas, isso. Indica o que está perto da pessoa com quem se fala, certo? Veja que há uma diferença. Na primeira pessoa, o termo indica, né, o que está perto da pessoa que fala. Na segunda pessoa, o termo indica o que está perto da pessoa com quem se fala. A relação temporal expressa tempo passado ou futuros próximos. E aí tem a função anafórica, quando se refere a termo já proferido. Então vejam, a relação na primeira pessoa é o termo que refere-se, né, ao termo que não foi proferido, ou seja, que ainda vai ser dito, né? E o termo anafórico é o termo que já foi mencionado lá atrás, certo? Então, está próximo da pessoa com quem se fala. É muito importante, gente, que na relação textual, como diz aqui, ó, a gente possa fazer esse entendimento, porque na escrita é cobrado de nós, justamente na redação, né, quando a gente está ali na familiaridade com o texto, o uso, não é, desses termos, entendeu? Do esse, do isto,
de essas, de esta, certo? Então, é importante a utilização desses pronomes no texto. Mas, por base, a gente já sabe, né, que indica o que está perto com quem se fala. Expressa tempo passado ou futuros próximos e tem a função anafórica quando se refere a termo que já foi proferido anteriormente. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Indica o que está distante, tanto do falante como do ouvinte. No tempo, na relação temporal, expressa tempo distante, remoto ou vago. Pode ter a função anafórica quando se refere a termo já proferido. E aí ele diz aqui, as relações espaciais dizem a respeito à proximidade do objeto ou ser proferido pelo pronome demonstrativo em relação a pessoas do discurso, dependendo, portanto, de situação comunicativa. Para compreender, imagine dois indivíduos em diálogos em uma sala de aula, utilizando as seguintes expressões nominais em algum momento da conversa. Este caderno em minhas mãos, próximo a quem fala. Esse caderno em tua carteira, próximo daquele com quem se fala. Aquele caderno na última prateleira, distante de ambos. Então vejam, no primeiro exemplo, tá? Em relação a todo esse quadro aqui, nós temos aqui um exemplo, vejam. Num diálogo em sala de aula, tá? Utilizando as seguintes expressões nominais. Este caderno em minhas mãos, ou seja, está próximo de mim, eu que estou proferindo. Este caderno em minhas mãos, tá? Imagine aí que eu estou perto de você e eu achei um caderno. E aí eu digo, olha, fulano, achei este caderno em minhas mãos. Agora, se eu disser assim, esse caderno em tua carteira está próximo de você. Eu estou me referindo a você, a algo que está próximo de você. E quando eu digo aquele caderno na última prateleira, está distante tanto de mim quanto de você. Então, trazendo à luz aqui o exemplo, né, desse quadro, é como nós estamos falando. Imagine eu próximo de você e eu digo, este caderno em minhas mãos. Achei este caderno em minhas mãos. Então veja que o pronome demonstrativo este está perto de mim, eu que estou falando. Se eu disser esse caderno em tua carteira, então está próximo de você, tá certo? E quando eu digo aquele caderno na última prateleira, é algo que está bem distante tanto de mim quanto de você. Então você já está careca de saber os pronomes demonstrativos. O que falta é a aplicabilidade adequada quando se escreve ou até mesmo quando nós discursamos, ok? Deixa eu ver se tem mais algum. Bom, aí a gente parte na próxima aula para os pronomes indefinidos, tá? Estou deixando por dois tipos de pronomes para que a gente minuciosamente possa fazer essa compreensão, tá? Bom, ainda tem aqui, ó. Referente às relações temporais, a escolha do pronome demonstrativo depende do sentido que o falante quer transmitir. Para indicar tempo presente ou período corrente, emprega-se a primeira pessoa. Por exemplo, esta semana está agitada. Este momento é propício para novos projetos. Para expressar tempo passado ou futuro próximos, emprega-se a segunda pessoa. Essa semana foi agitada. Esse momento será propício para novos projetos. E, por fim, para marcar tempo distante, remoto ou vago, utiliza-se a terceira pessoa. Aquela semana foi agitada. Aquele momento teria sido propício para novos projetos. E aí, veja, quando ele diz aqui, ó, as relações temporais estão... cabe a escolha do pronome demonstrativo, tá certo? Então, se o falante quer transmitir algo que indica do tempo presente, ele tem, por isso que eu falo, a aplicação desses pronomes, certo? No tempo correto, tá? Você vai receber esse material aí, você vai entender o uso desses pronomes. E aqui a gente tem, ó,
Na tirinha, o emprego do pronome isto, referente à trilha de restos de alimento, estabelece uma relação espacial entre quem fala e aquilo que mostra. Por exemplo, isto é confuso. É quase como se eles quisessem que os seguíssemos. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma tirinha que está disponível no jornal UOL, tá? Que foi de 2014. Então veja, isto é confuso. É quase como se eles quisessem que os seguíssemos. Então, o isto que está se referindo aqui é a restos de alimentos, que estabelece justamente uma relação de espaço entre quem fala e aquilo que está sendo mostrado. Então, perceba aqui a aplicação do pronome isto. Em qual situação você precisa aplicar. E aí, a gente tem, por fim, aqui, ó, na construção textual, podemos empregar uma mesma sentença, este e aquele, na função anafórica, retomando dois referentes já mencionados. Por exemplo, na frase, o desconforto não valida a desistência, nem esta justifica aquele. O pronome esta retoma o substantivo da existência, mais próximo, e aquele, o substantivo desconforto, traz uma ideia mais distante. E aqui tem uma outra tabelinha, tá? Onde tem a função do este, esta, isto, no caso da primeira, né, pessoa, que podem indicar ênfase a algo que dissemos ou vamos dizer. Lembra lá no início da conversa, quando eu disse que a aplicação desses pronomes demonstrativos dentro do texto, ele tem algumas particularidades? Então é justamente isso aqui, ó, a função, tá? Para dar ênfase. O nisto pode ser usado como sentido de nesse momento, nessa hora, tá? O exemplo, nisto ele entrou e surpreendeu a todos. Então está dando aquela conotação de que acontece naquele momento. E aí todos os pronomes demonstrativos podem ser empregados para intensificar algumas construções. Tive um dia daqueles, o trânsito estava daquele jeito. Aonde vai com essa pressa toda? Tá vendo? Então aqui eles podem ser empregados para intensificar ou fazer referência na construção daquilo que nós estamos querendo comunicar, tá? Tive um dia daqueles. Que dia daqueles? Agitado, né? Calmo demais? Como, né? E aí, pronomes demonstrativos associados aos advérbios aqui, cá, aí, ali, lá, acolá e a palavra mesmo. Pode ser empregado para reforçar os demonstrativos e dotar os discursos de ainda mais precisão. Este aqui é o meu melhor amigo. Esse aí, o que está ao seu lado mesmo. Aquele lá é o mais importante. Isso mesmo. Então vejam que há uma relação, certo, dos pronomes demonstrativos com os advérbios. Por isso, gente, que é importante. Você já sabe, todos os pronomes. O que você precisa saber é como aplicar, certo, no texto ou até mesmo no discurso. E aí vem os pronomes oblíquos, né, que têm as suas flexões, né, podem assumir a função de pronome demonstrativo quando tem o significado de aqueles, aquelas, aquilos. E aí o exemplo, quem tem calma encontra o que procura. Aquele que tem pressa passa despercebido. Então veja que, no caso aqui, o pronome oblíquo o, certo? Ele assume a função do pronome demonstrativo. Quem tem calma encontra o que procura, certo? Então, se a gente substituísse aqui, quem tem calma encontra aquele a que ou aquela a que procura. Mas aqui ele resumiu, encontra o que procura. Aquele que tem pressa passa despercebido. E aí também a palavra tal, né? Quando ele diz, pode ser pronome demonstrativo, quando é sinônimo de um dos demonstrativos tradicionais. Então o exemplo diz assim, a chave da aceitação para tal proposta é a participação de todos. Então, veja que o tal, ele é um sinônimo
de um dos pronomes demonstrativos que poderia ter sido utilizado aqui nessa frase. Certo, gente? Então, como vocês sabem, os pronomes demonstrativos, eles demonstram, eles trazem a ideia de demonstrar, de apontar, tá certo? Um objeto ou uma pessoa. Mas a ideia principal é demonstrar, certo? É fazer com que algo esteja explícito, de acordo com a utilização desses pronomes. Por isso que a gente precisa fazer com que a aplicação desses seja de fato coerente, adequado, ok? Na próxima aula a gente vai ver os pronomes indefinidos. E aí, gente, logo logo estaremos presencialmente e tiraremos todas as dúvidas. Se você quiser mandar pelo WhatsApp, pode mandar. Professor, não entendi nada. Professor, entendi sim. Manda para a gente, que aí a gente está aqui para eliminar qualquer dúvida. Beijos e abraços. Até logo.